Oi, meus amados, a paz do Senhor Jesus reine em nossos corações. A palavra de Deus hoje vem nos falar em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6. Está escrito assim: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. É isso. Eu li essa palavra e me lembrei de um caso que aconteceu há uns dias atrás. Eu conversando com uma grande amiga minha, por sinal minha parenta, e ela é católica, né? Então ela disse para mim que ela colocou no status dela uma imagem, a foto da imagem de Nossa Senhora, né? O qual os católicos têm esse prazer em reverenciar, né? A Virgem que foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, certo? Então ela contando para mim que alguém viu essa foto no status dela, alguém que se diz servo do Senhor, né? E ela mandou para mim o áudio que a pessoa mandou para ela, enviou para ela, dizendo, entre muitas coisas, que ela ia para o inferno porque não se deve adorar a imagem, que essa mulher não manda em nada, que ela não é nada. Eu digo, oh Deus, antes de falar com ela, o Senhor me ajuda. E eu comecei a falar com ela dizendo, olha minha querida, realmente essa pessoa que falou com você, ela tem razão. Ela falou muitas verdades aí. Só que ela não soube falar. A maneira dela falar não é louvável aos olhos de Deus. Olha só o que Deus está dizendo, o Senhor está nos dizendo aí em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, né? O agir do Espírito de Deus. Por isso que antes de você falar a respeito dessa palavra com uma pessoa, você tem que dizer, Senhor, me ilumina. Coloca a palavra certa na minha boca, Pai, para mim não ofender essa pessoa, não ofender a fé daquela pessoa. A gente tem que ter muito cuidado, né, meus queridos? Muito cuidado. Não é por força nem por violência. Mais uma vez eu repito, né? E eu disse para ela, realmente, Maria, ela não é a nossa Salvadora. O nosso Salvador é Jesus, né? Lá em João, no capítulo 2, se eu não me engano, versículo 5, naquela festa de casamento, uma boda maravilhosa que aconteceu, e Jesus foi convidado e Maria também estava presente. Vocês sabem, acabou o vinho, não foi? O que Maria disse? Fazei tudo o que ele mandar. Não foi isso? Ali ela estava o quê? Dando poder absoluto para Jesus. Ela estava dizendo, é ele quem manda, não sou eu. Fazei o que ele disser, né? Tanto que quando ela soube que tinha acabado o vinho, o que ela fez? Ela foi com ele, né? Ela avisou para ele que tinha acabado o vinho. Eu me lembro que até ele disse que ainda não era a hora dele. Mas o que aconteceu é que aquele milagre foi feito naquele dia, né? A água foi transformada em vinho. É uma coisa maravilhosa. Então, essa pessoa que falou com essa menina, que é minha amiga, não soube se expressar. Não soube. A magoou. A gente tem que ter muito cuidado para não magoar as pessoas. Ao invés de trazer as pessoas para perto de Jesus, a gente afasta com palavras indevidas que ofendem aquela pessoa. E Deus não quer isso. Tornou a falar. Está escrito na sua palavra, não é por força nem por violência. Porque se você tem realmente o Espírito de Deus na sua vida, você vai saber explicar certinho aquilo para aquela pessoa e a pessoa vai entender. E se a pessoa não entender, vai terminar tudo bem. Você diz, então me desculpe, tá? A salvação é individual, cada um cuida da sua, né? É isso, gente. E termina tudo bem. Pede desculpa, não quis ofender a sua fé.
tá bom? Um dia, se você quiser ler, leia lá, explique, diga onde é que está na Bíblia, né? Escrito, e a pessoa um dia vai lá e vai entender a respeito daquilo que você tentou explicar e que ela não entendeu. Então, isso depende muito de como você fala, né? O amor que você tem no seu coração. Se você realmente é um servo do Senhor, uma serva, você vai falar brandamente com aquela pessoa. E como eu acabei de dizer, vai terminar tudo bem. A pessoa entenda ou não, peça desculpa e termina tudo bem, a amizade continua. Não é isso? Isso gente, é maravilhoso viver assim. É muito maravilhoso, né? Imitar Cristo, ser amável como Ele sempre foi aqui na terra. Só teve um dia, uma vez, que eu já vi na Bíblia que Jesus perdeu a calma, que foi porque estavam bagunçando, né? Na frente do templo e tal, e ele chegou e chamou todo mundo de víboras, raça de víbora, mas era preciso. Mas em todas as vezes ele falava o Evangelho, pregava o Evangelho do Pai com calma, com amor, e assim mesmo nós devemos fazer. Tentar explicar às pessoas com educação, para as pessoas, né? Gente, a mesma palavra, as mesmas palavras, a mesma coisa que eu penso, só que colocada de uma maneira errada. Eu tenho conversado tanto com pessoas católicas, somos amigas, né? E eu explico para elas e elas entendem. Não, dona Nazaré, a gente não adora imagem, não. A gente sabe, isso aqui é só um... Olha, não é tão maravilhoso? Então é isso, gente. Jesus é o nosso Salvador, o Filho de Deus. Mas Maria deve o nosso maior respeito. Eu jamais. Olha, por sinal, até o meu nome é Maria de Nazaré, a minha xará, né? Quer dizer, eu sou xará dela. Gente, brincadeiras à parte, o negócio assim. É a colocação das palavras, muitas vezes, que ofendem, ou que soam tão sem valor, né? Sem sentido. Olha, tem um exemplo das coisas materiais. Você constrói um prédio, um ponto comercial, aí o que você vai fazer de lá? É estética, né? Você vai trabalhar com estética. Aí você pinta aquele estabelecimento, aí você vai e abre na frente, assim, olha, só uma comparação. Você coloca assim, trato fino. Soou bem? Eu não achei. Mas se você escrever umas letras bem lindas, colocando assim, fino trato, não soa melhor? Pois é, as mesmas palavras colocadas de uma maneira correta. Né, gente? Ai, uma Nazaré com uma comparação tão tola, não. É verdade. O mundo espiritual se compara muitas vezes com o mundo material. Depende de como você coloca as palavras. Acho que deu para vocês entenderem, né, gente? Então, que nós possamos, sim, continuar a falar a história de Jesus, mas com todo respeito àquela que foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Ela não é a nossa Salvadora. Nós sabemos disso. Não era preciso Jesus ter morrido. Maria já estava aqui na terra, né? E era uma virgem, uma mulher de Deus, uma santa, né? Então, ela poderia, né? Santa que eu digo, não que fazia milagres, mas uma mulher santa na presença de Deus, correta, né? Isso, ela sempre foi. Então, Jesus, a Maria, de repente começava a pregar sobre Deus, né, aqui na terra, e quem sabe até morria por nós, mas não. Jesus, o nosso único intercessor entre nós e Deus. Mas devemos respeito àquela que foi escolhida, o papel, meu Deus, a segunda pessoa mais importante da história de cruz. Deu para entender? Fiquem na paz.